Para a geração recente de brasileiros, geralmente quando se fala em um grande trauma, já vem logo na ponta da língua o 7-1, né? Mas, meus amigos, antes disso a seleção brasileira passou por algo tão pior quanto, e muitos falam que foi até pior que o 7-1. Hoje iremos contar a história do Brasil na Copa do Mundo de 1950, sediada aqui na nossa casa. Naquela época, o Brasil e o futebol brasileiro não estava nem perto de ser o maior do mundo. O Mundial de Seleções existia desde 1930 e até então as únicas nações a se consagrarem campeãs havia sido o Uruguai, que venceu a primeira edição, e a Itália, que havia feito um bicampeonato em 1934 e 1938. E em 1942 e 1946 não houve Copa do Mundo por causa da Segunda Guerra Mundial. E para a seleção brasileira, a melhor campanha em uma Copa até então era o terceiro lugar, conquistado em 1938 na Copa realizada na França. Ou seja, a Copa de 1950 era a chance do ouro, era a chance de ser campeão. Até porque seria sediada na nossa casa. E para isso tínhamos o palco perfeito. Apenas 8 dias antes da Copa foi inaugurado o Maracanã, o maior estádio do mundo na época, com capacidade para mais de 155 mil pessoas. Era muita cabeça em um lugar só. O que não iria faltar naquele monumento, com certeza, era torcedores empurrando e torcendo para os jogadores, né? E por falar neles, Flávio Costa, o técnico do time, chamou quem tinha de melhor à disposição. Vale a menção de que Flávio Costa foi o técnico de um time histórico do Vasco nos anos 40, que venceu o Campeonato Carioca 3 vezes, todas de maneira invicta. Então, meu irmão, a maioria dos jogadores convocados, adivinha de quem? Era do Vasco da Gama, era jogadores do Rio. E o Vasco colocou 8 dos 22 atletas da seleção, especialmente o artilheiro Ademir de Menezes, que terminou como artilheiro daquela Copa com 9 gols marcados. Vale ressaltar que durante a Segunda Guerra Mundial, quando não houve Copa, o futebol brasileiro deu um salto gigantesco e surgiu times emblemáticos e históricos. Inclusive, o Vasco da Gama era um deles. Aliado a esse fato, ao da Copa ser em solo brasileiro, era inegável o fato de sermos favoritos. Por isso, havia grande confiança por parte de toda a nação. Confiança que até se confirmou durante grande parte do torneio. Mas antes de falarmos de quando tudo rolou, bora falar de como era esse regulamento da Copa de 1950, que era bem diferente e estranho, hein? A Copa do Mundo de 1950 tinha ao todo 13 participantes. Sim, em número ímpar. Essas 13 equipes foram divididas em 4 grupos, sendo 2 deles compostos por 4 seleções, um composto por 3 seleções e um derradeiro formado por apenas 2. Só neste fato você já vê que tá longe de ser algo comum, né? De cada um desses 4 grupos, apenas uma seleção iria se classificar. Mas para jogar um mata-mata depois? Não, meu amigo, para formar mais um grupo, onde o campeão mundial seria decidido por quem fizesse mais pontos neste grupo definitivo. Este era um regulamento péssimo, até isso se mostrou que nunca mais foi repetido em nenhuma Copa do Mundo, e eu também não conheço nenhum campeonato que seja assim. Explicado isso, é hora de falar do grupo do Brasil. No grupo do Brasil estavam as seleções do México, a Iugoslávia e, adivinha, meu amigo, a Suíça. Sim, os caras sempre pegam nós. Foi assim na 2018 e foi assim e vai ser agora na 2022, né? Eles sempre entram no nosso grupo, vai entender. A estreia da seleção brasileira foi no Maracanã, lotado contra o México. E não poderia ter sido melhor. A gente amassou os mexicanos por um placar de 4-0. Com gols de Jair, Baltazar e 2 do Ademir Menezes. Desde já vale ressaltar que logo de cara nós já jogamos no nosso principal estádio, que é o Maracanã. Diferente da Copa de 2014, que os caras conseguiram fazer uma Copa do Mundo sem o Brasil jogar no Maracanã. Vai entender, né? Mas depois desse todo oba-oba e festa gerado na primeira partida, na segunda partida contra a Suíça, o Brasil acabou tropeçando. Eles complicaram a nossa vida. O último detalhe a ser ressaltado aqui é que naquela Copa do Mundo a vitória valia 2 pontos e não 3 como vale hoje.
e o empate valia 1. Dito isso, então, o último jogo da primeira fase, o Brasil iria enfrentar a Iugoslávia na seguinte situação. Tínhamos 3 pontos e eles tinham 4, pois tinham vencido tanto o México quanto a Suíça. Resumindo, o Brasil precisava vencer aquela partida para se classificar, senão o Brasil estava fora da Copa do Mundo. Na nossa casa, estava fora. A situação não era simples, mas, de fato, o time brasileiro era melhor. Os números não mostravam isso naquela Copa, mas a gente via no campo que nós éramos os melhores. E sabe outra pessoa que pode ser o melhor? É você, meu irmão. É só você se inscrever no nosso canal, curtir, deixar seu like, que isso ajuda muito o nosso conteúdo, nosso trabalho. E mais uma vez a partida foi no Maracanã e agora com foco total, pés no chão e sem festinha. O Brasil colocou a bola no chão, fez o seu jogo e conseguiu a vitória que precisava. Bateu a Iugoslávia por 2-0 facilmente com gols de Zizinho e Ademir Menezes. Apesar desse pequeno susto, o Brasil confirmou o favoritismo na primeira fase e foi para a segunda fase, que seria um quadrangular final, em que o Brasil enfrentaria a Espanha, a Suécia e eles, o Uruguai, a Celeste. Meus amigos, a tarefa, visto na teoria, visto de longe, era difícil. Mas quando se trata de bola, nós somos os melhores do mundo. E o Brasil foi para a segunda fase. E todos se davam o Brasil já como campeão. Até porque, no primeiro jogo deste quadrangular final, o Brasil destruiu, destroçou, acumulou gol na rede da Suécia. Foi 7-1 pro Brasil. Meus amigos, depois o destino em 2014 fez um pouquinho de mal para nós, né? Ali o recado estava dado. O Brasil queria muito aquele Mundial e iria destruir quem viesse pela frente. A segunda partida, meus amigos, nós destruímos os espanhóis. O time de Flávio Costa meteu 6-1 na Espanha. Amassou a Espanha. Tava muito tranquilo, cara. A Copa do Mundo tava fácil para nós. Não tinha jeito. Nós estávamos mandando e desmandando naquela competição. A empolgação tava tomando conta da torcida. O Brasil tava transformando seus rivais em times de várzea. Estava destroçando eles. Já o último adversário para ser campeão, o Brasil precisava enfrentar o Uruguai. Os uruguaios haviam empatado com a Espanha em 2-2 e vencido a Suécia apertado por 3-2. Era evidente que o Brasil era melhor, era o favorito, até porque a gente tinha destruído as duas seleções e o Uruguai havia sofrido para ganhar delas. Resumindo, o jogo final do quadrangular era muito simples. Apenas o Uruguai e o Brasil teriam chances de ser campeão daquela Copa. E era muito simples. O Brasil tinha 4 pontos, o Uruguai tinha 3. Bastava um empate para o Brasil ser campeão, até porque o Brasil faria 1 ponto, o Uruguai faria 1, o Brasil faria 5, o Uruguai faria 4. Então bastava um empate. Mas para o Uruguai ser campeão, ele precisava vencer na nossa casa, no Maracanã lotado, em frente a mais de 200 mil torcedores. Então, os jornais já estavam dando o Brasil como campeão da Copa do Mundo de 1950. Praticamente não tinha como dar errado. Era um clima de já ganhou gigantesco. E todo mundo sabe que quando isso acontece, isso tem uma força gigantesca também para zicar, né? O jogo final foi disputado no Maracanã e teve até hoje o maior número de torcedores, o maior número de público da história do futebol, 173 mil pagantes. Mais que isso, até porque naquele estádio tínhamos invasores, jornalistas, entre outros, e muitos dados não oficiais dizem que tinha mais de 200 mil torcedores naquele estádio. 200 mil pessoas em um lugar só. É muita gente, cara. Falando no jogo que começou e para melhorar a situação, aos 47 minutos ou 2 do segundo tempo, o Brasil, a seleção brasileira, abriu o placar. Saiu na frente aos 2 minutos do segundo tempo, Friaca abriu o placar para o Brasil. Agora o cenário era o seguinte, o Brasil tinha mais ou menos 45 minutos para não tomar uma virada, até porque o empate era nosso. Mas com tanta oba-oba, com tanta festinha, com esse clima de já ganhou,
aos 66 minutos, Juan Gianfino empatou a partida. E aos 79 minutos, faltando bem pouco para acabar, ele, que seria considerado um dos maiores carrascos da nossa história, Juan Alcides Gija, virou e sacramentou o placar 2-1 para o Uruguai na nossa casa. O Brasil conseguiu fazer o mais difícil. Perdeu de 2-1 de virada para o Uruguai, no Maracanã lotado, a Copa do Mundo em que precisávamos ser campeões para sacramentar ali o nosso primeiro título. O Uruguai já tinha o deles. O Brasil praticamente havia criado um estádio, havia construído um estádio gigantesco para ser campeão ali, que era o Maracanã. Mas o Uruguai veio e cortou nossa festa e foi campeão. O episódio foi tão traumático que ganhou o nome como Maracanaço. E claro, meus amigos, como sempre, o povo brasileiro precisava escolher um vilão. Precisava fazer alguém de vilão. E o escolhido foi o goleiro Moacir Barbosa. Goleiro e homem negro, que passou décadas sendo crucificado pela derrota do Brasil. Porque segundo o que muita gente pensava é que ele, sendo goleiro, era obrigação só dele de não tomar gols. Mas o que o povo brasileiro que crucificou o Moacir naquela época não sabia que um homem negro, anos depois, seria responsável por mudar a história do Brasil nos mundiais. Mas isso é história para outro vídeo. Então, rapaziada, este foi o quadro Resumindo o Brasil nas Copas. Aqui nós iremos resumir o Brasil de gostosinho aqui para você em todas as Copas marcantes que a nossa seleção passou. Se você gostou, por favor, cara, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Valeu, fui e tchau!